Pessoal, dando sequência então às nossas apresentações, eu gostaria de convidar aqui o Hernani Turazi, da área de materiais da Petrobras. Pedir a ele uma salva de palmas. E dizer que, um instantinho só, Hernani, dizer que agradecer aqui, primeiro, nesse intervalo do café, é bom porque a gente consegue conversar com diversos parceiros e fornecedores, mas principalmente agradecer e mencionar aqui que esse programa, esse workshop de hoje, foi basicamente um trabalho muito forte do Dr. Pedro Penido Duarte Guimarães, da Petrobras, a quem eu faço a questão de agradecer, Dr. Granja, e do Leonardo Santos Caio e da equipe da Secretaria de Energia, a todos agradecer mais uma vez a elaboração desse programa, desse workshop. Muito obrigado. Então, com vocês agora, o Dr. Hernani Turazi, da área de materiais da Petrobras, que vai falar sobre o CRCC, famoso CRCC. Algumas pessoas vieram me perguntar isso agora no intervalo. Eu falei, não, próxima apresentação, vocês vão ter todas as dicas aí do cadastro de fornecedores. Hernani, com a palavra. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Esclarecer um pouco aí como é que é esse processo de obtenção do Certificado de Registro Cadastral da Petrobras. CRCC significa Certificado de Registro e Classificação Cadastral. A Petrobras, ela se apoia muito numa base de dados dos fornecedores para poder fazer as aquisições dela, né? Então, o cadastro nada mais é do que essa base de dados que possibilita a gente conhecer bem as empresas com que a gente trabalha, né? Na realidade, eu trabalhei nessa área durante 7 anos, eu fui responsável pela implantação desse processo aí. Hoje eu estou numa outra área, gerenciando a área de desenvolvimento de mercado, para ajudar e orientar as empresas a se desenvolverem. O objetivo nosso é tentar atender, né, o que a Petrobras vai precisar comprar no mercado fornecedor. Então, eu estou trabalhando num outro segmento. Com a questão de conteúdo local, isso se agrava, então, porque a gente precisa realmente de muitos fornecedores. Mas, como eu fui dessa área, pediram para apresentar a palestra, e eu vim porque eu tenho uma segunda a apresentar depois, que é a do convênio com o SEBRAE, que eu coordeno também. Tá? Bom, vamos ao cadastro. Tem 3 básicos objetivos aí no cadastro. O primeiro é atender o decreto 2745, né? Um objetivo legal. O decreto prevê que a companhia tenha um cadastro para se apoiar nas suas licitações. O outro objetivo é empresarial, é para dar confiança para a Petrobras nos processos de compra e contratação. Na medida em que a gente conhece bem as empresas, conhece a capacidade das empresas, a gente fica com mais confiança naquilo que a gente vai comprar, né? E o terceiro é também de desenvolvimento, estimular a melhoria e desenvolvimento das empresas. Todo mundo fala assim, pô, o cadastro da Petrobras é muito difícil, né? Quando a gente vai fazer um concurso para entrar em algum lugar, que a gente tem que estudar, o que acontece depois que a gente estuda? A gente aumenta a nossa capacidade. Então, o cadastro, ele tem também esse objetivo, ele estimula as empresas a se organizarem, a estarem preparadas para lidar com os contratos que a Petrobras vai tratar, né? Então, ele é também um mecanismo de estímulo a desenvolvimento, e a gente tem um sem número de exemplos disso. Se vocês quiserem apenas um, para mostrar o significado disso, quando nós começamos a fazer um processo de avaliação pela internet, eu ainda estava na área da engenharia, isso foi em 2003, em que nós começamos a introduzir requisitos de saúde, meio ambiente e segurança na avaliação das empresas fornecedoras. Nós tínhamos, naquela época, 26 empresas que trabalhavam com a gente, que tinham certificação ISO 14001 e OSAS 18001. Só tínhamos 26. A Petrobras não exige certificado dessas normas. Ela exige que a empresa tenha uma gestão de SMS, mas não existe certificado em lugar nenhum. Hoje nós temos mais de 600 empresas.
Então, é um processo de estímulo ao desenvolvimento, porque na medida em que um grande cliente como a Petrobras começa a exigir, a gente percebe que as empresas começam a melhorar, né? Ainda bem. A missão da Petrobras, todo mundo já conhece, né? Não vou rodar muito, gastar muito tempo nisso aí. Mas tem um aspecto que é muito importante falar nisso aí, é o que está escrito aí no rodapé. Nós trabalhamos numa indústria tipicamente com atividades perigosas, né? Com atividade de alto risco, tem elevada sofisticação técnica e alto risco ambiental. E outra, a Petrobras é uma empresa estatal, ela tem o papel de estímulo de desenvolvimento, né? Então, na medida em que a gente tem um cadastro que exige do fornecedor um alto nível de qualidade, a gente está também contribuindo com a missão da companhia. O plano de negócio da Petrobras, o Marcus já falou e detalhou bastante aí, tem investimentos de 224 bilhões de dólares, mas eu queria chamar a atenção de um ponto aí, que é o seguinte. Desses 224 bilhões, se a gente dividir isso em números grosseiros, aí dividir em 5 anos, dá 45 por ano, mais ou menos, né? 45 bilhões de dólares por ano. Se você retirar a parte de impostos, retirar algumas coisas, sobra em torno de uns 35 bilhões de dólares, 35 bilhões de dólares que nós estamos comprando de bens e serviços. A gente tem que gastar bem esse dinheiro, né? É muito dinheiro, nós temos que gastar bem esse dinheiro. Por isso é que a gente precisa de um mercado capaz e bem desenvolvido. Mas não é só isso. O nosso nível de compras, de operação e manutenção está mais ou menos nessa ordem também, se não está maior. Então, quando a gente fala num mercado fornecedor para atender essa demanda da Petrobras, que se fala muito em investimento, é muito bonito falar em investimento, mas tem um dia a dia, tem operação e manutenção. Operação e manutenção, nós estamos gastando tanto ou mais do que nós estamos gastando anualmente com investimentos. E isso também vem do mercado fornecedor. A gente também precisa de um mercado fornecedor bem desenvolvido para isso. Então, o volume de aquisições da Petrobras, ele influi muito, ele depende muito do mercado fornecedor, né? O que a gente precisa? A gente precisa de qualidade do fornecedor para atingir nossa missão, para que ele tenha bons processos e a gente conseguir cumprir nossa missão, quantidade e capacidade do fornecedor, para a gente ter competitividade e atender os planos de contratação, operação, manutenção e investimento, né? O que é o cadastro? É um conjunto de informações sobre as empresas nacionais e estrangeiras consideradas aptas em participar da licitação da Petrobras. As empresas que estão aprovadas no cadastro são empresas que podem participar das licitações. Se aplicam tipicamente a empresas de serviços de alta complexidade e de materiais e de fornecedores de bens. Eu coloquei esse slide aqui, daqui a pouco eu vou mostrar um parecido, porque tem duas coisas diferentes. Uma é o cadastro, que eu estou falando aqui, o cadastro corporativo, e outra é o registro local, o registro simplificado, que é para pequenas compras. Então, o cadastro é um mecanismo mais complexo, com uma quantidade de informações maior, onde estão concentrados os serviços de maior complexidade, os materiais de maior complexidade. E o registro simplificado, eu vou mostrar aqui daqui a pouco um pouquinho também, é uma coisa mais simples para as pequenas empresas que vão fornecer serviços mais simples, em volume menor e materiais mais simples, tá? As empresas aprovadas no processo de cadastro recebem o Certificado de Registro e Classificação Cadastral, CRCC, aquele documento aí que muitos de vocês já conhecem, e ele tem um peso bastante significativo, não só nas compras da Petrobras, porque a Petrobras, quando vai comprar, ela consulta a base de dados das empresas cadastradas, mas isso ajuda muito as empresas que vão vender para outras empresas de petróleo. Eu sei que tem várias empresas de petróleo que estão exigindo certificado de registro, o CRCC da Petrobras. E também para os EPCistas. Quando uma empresa quer vender para um montador, o montador, ele muitas vezes pede o CRCC da Petrobras porque sabe que aquilo dali dá muito mais garantia para ele, né? dá uma condição de conforto melhor para ele, né? E o benefício, a empresa passa a ser convidada, pode ser convidada para participar das licitações da Petrobras. O cadastro tem 5 critérios de avaliação, né? São 5 conjuntos básicos de informações, né?
o que a gente chama de atributos. Tem atributos técnicos, atributos econômicos, atributos legais, atributos de SMS e atributos gerenciais. Cada atributo desse visa nos dar conforto sobre o respectivo segmento. E cada atributo desse tem um conjunto de requisitos que varia de acordo com o material ou de acordo com o serviço que a empresa vai fornecer. Tem aqui um exemplo de... No critério técnico, a gente avalia as instalações das empresas, os equipamentos, materiais, pessoal, tecnologia, porte técnico. No evento, isso é para ver se a empresa tem capacidade técnica de nos atender. No evento econômico, a gente avalia a credibilidade das contas, estrutura, a solvência da empresa, rentabilidade, para ver se a empresa é capaz de cumprir o contrato, porque os nossos contratos são normalmente muito vultosos. A gente faz um contrato de grande investimento e a gente não pode correr o risco que esse contrato termine no meio do caminho por falta de recursos da empresa. Vocês imaginem, por exemplo, o que é construir um gasoduto lá no meio da floresta amazônica e aí no meio da obra a empresa para, o dano que é isso, ou um contrato na área offshore. Se uma empresa quebrar no meio do caminho quando a gente está fazendo uma obra dessa, quanto é que isso vai dar de prejuízo? Só de lucro cessante vai muito mais do que o valor do contrato. Então a gente precisa trabalhar com empresas sólidas na questão econômica. Na questão legal, a gente avalia todos os aspectos se a empresa está legalmente constituída e se paga todos os seus impostos. A gente não pode transacionar com uma empresa que esteja irregular no cumprimento de impostos. Isso não é só a Petrobras, isso são todos os senhores. Não é dada a nenhuma empresa brasileira liberdade de trabalhar com seus fornecedores que não paguem seus impostos. E a Petrobras segue isso à risca. Então, para acompanhar, por exemplo, a regularidade com o INSS, com o FGTS, com a Receita Federal, o nosso sistema de cadastro conversa online com esses sistemas, dia a dia a gente tem essa atualização. Se a empresa ficar devendo um dia, a gente sabe lá no dia seguinte já tem essa informação. Se ela atualiza lá, a gente no dia seguinte já tem essa informação. Tudo online. Desculpa. No critério de saúde, meio ambiente e segurança, os requisitos eles são baseados na norma ISO 14001 e OSAS 18001. Que nem eu falei ainda há pouco, nós não exigimos certificado ISO 9001 nem OSAS 14001, mas a empresa que tem o certificado, ela é beneficiada um pouquinho com a nota no cadastro. A gente avalia o grau de implantação da gestão nessas normas. É mais ou menos o seguinte, se a empresa não tem nada, é zero. Se ela já tem alguma coisa definida, seus procedimentos, planos de trabalho definidos, ela tem 3. Se ela já começa a implantar isso na organização, ela tem 5. Se ela demonstra que isso já está sedimentado ali, né, ela já está avaliando isso, ela tem 7. Se está implantado, tem 7. Se ela demonstra que ela avalia o funcionamento disso, ela tem 9. Se ela tiver certificado, tem 10. Então, o certificado só dá mais um ponto. Mas esse critério de avaliação induz a empresa a ir melhorando. Daí aquele caso que eu falei ainda há pouco das empresas, a quantidade de empresas que aumentou significativamente. Né? No critério gerencial, nesse é o único critério que a gente tem uma certificação exigida, que é da ISO 14001, para todos os materiais que requerem qualificação técnica, são materiais que podem colocar em risco as nossas instalações ou as pessoas. Para esses materiais a gente exige certificado ISO 9001 e mais um conjunto de outros indicadores aí. Todos esses indicadores, que nem eu falei, eles variam de acordo com o material, de acordo com o serviço, de acordo com a complexidade disso daí. E o sistema lá, no sistema, ele tem todas as informações do que é exigido para cada tipo de empresa. Dependendo do que você vai fornecer, ele tem lá a exigência que é aplicável. Né? Os critérios onde tem requisito obrigatório para obter o CRCC, nos prestadores de serviço, é no critério técnico, no econômico e legal. O SMS e o gerencial não tem obrigatoriedade para obter o CRCC, mas tem notas que classificam a empresa. Então, as que tiverem melhor, tem mais chance de serem convidadas. No caso de materiais, as que têm o critério de SMS também não é obrigatório, ele é apenas classificatório.
E nesses critérios aí é que tem alguns requisitos obrigatórios que, se a empresa aprovada, recebe o CRCC. Vamos falar um pouquinho sobre o registro local. É um conjunto de informações sobre empresas nacionais, esse é só para empresas nacionais, habilitadas ao fornecimento de materiais rotineiros e pequenos serviços. São para aquelas pequenas empresas que trabalham com a gente. Na realidade, o número de empresas inscritas nisso daí é bastante grande, é bem maior até do que o número de empresas no cadastro corporativo, né? Se aplica a materiais de baixa complexidade técnica, que não requerem qualificação, e de uso rotineiro e prestação de pequenos serviços. Esse processo também é efetuado numa base de dados única, que é a mesma base do cadastro corporativo, está tudo na mesma base, mas são duas frentes. A empresa vai fazer a opção se ela quer ficar no cadastro corporativo ou se ela quer ficar no registro local. Depende do porte da empresa, depende do que ela quer vender para a Petrobras, do que ela produz, né? Então a empresa opta por isso daí, está tudo numa mesma base de dados. Atualmente, esse processo ele é bem mais simples. O único item onde é um pouco mais, vamos dizer assim, praticamente a mesma coisa do corporativo é no requisito legal, que a gente exige todas as certificações, mas elas também são os indicadores de regularidade jurídico-fiscal também estão online, é o mesmo processo, né? Na parte legal, a gente exige que a empresa seja legalmente constituída, que ela seja habilitada, exige a conta corrente, a apresentação da conta corrente da empresa e um termo de aceite. E, no critério técnico, a gente exige apenas documentos que comprovem habitualidade na prestação do serviço, no fornecimento do bem. Em alguns casos, a gente exige uma certidão, o registro de inscrição na entidade profissional competente. Então, o registro local ele é bem mais simples do que o registro corporativo, do que o cadastro corporativo. E a empresa faz a opção lá na hora. Como é que ela se registra? O caminho para registrar. Entrar no site da Petrobras, na internet, aí tem ali um item que é o centro de negócios, né? Nesse centro de negócios, a empresa entra no canal fornecedor. Entrando no canal fornecedor, tem lá um link para como ela vai se cadastrar. Tem também aqui o lugar, quem quiser acessar para a palestra do Progredir, que o Alfradique vai falar hoje à tarde aqui, né? E aí a empresa faz opção pelo cadastro corporativo ou registro local. É claro que na hora, se a empresa não sabe, ela vai precisar navegar um pouco para identificar exatamente o que ela vai fazer, né? Mas quando ela entra nesse portal, ela tem ali a lista de materiais a lista de bens e a lista de serviços aí do lado esquerdo, né? E antes dela se inscrever, tem que consultar essa lista para ver em que caso que se aplica o que ela vai fornecer. Se ela vai fornecer um material de maior complexidade, um serviço mais complexo, ela vai para o cadastro corporativo. Então, fica amarrado no cadastro corporativo. Se for uma coisa mais simples, ela pode fazer pelo registro local. Atualmente, o registro local, a empresa, quem está indo para o registro local, está fazendo a opção do estado e da unidade onde ela vai ser adotada. Então, a empresa que for para o registro local, ela chega lá e fala assim, eu sou uma empresa de Minas, ou sou uma empresa de São Paulo. Ela clica lá no estado, clica na unidade da Petrobras, e essa unidade vai fazer a avaliação dela, mas depois ela vai ficar disponível para todo mundo. Qualquer unidade da Petrobras, em qualquer lugar, pode consultar essa empresa. Está havendo uma mudança, isso daqui a pouco vai acabar. Essa avaliação vai ser toda centralizada também, então a empresa não precisa mais escolher o estado. Ela vai entrar ali, ela se candidata, é avaliada e fica na base de dados. Depois, cada unidade local que precisar dessa empresa vai lá e faz a consulta. Esse processo vem evoluindo ano a ano, cada vez tem uma melhoria, né? Durante alguns anos eu lutei para acabar com o papel nesse processo, não consegui, porque o cadastro era uma coisa, todo mundo disse, muito burocrático. Não sei. Quando nós começamos a fazer pela internet, nós não conseguimos acabar com todos os papéis, ainda tinha alguns.
Depois que eu saí dessa área, o pessoal conseguiu acabar com o papel, felizmente, né? Então, hoje, não tem papel. Papel zero. Qualquer informação é via internet. Antes, a gente exigia que mandasse alguns comprovantes de certidão e tal. A nossa área jurídica não abria mão disso, mas hoje a gente conseguiu achar algumas alternativas, então o papel é zero. Não tem mais papel nenhum. Tem vários mecanismos para orientar e facilitar esse processo, né? Estão vários deles listados, aí, diversas instruções, mecanismos de esclarecimento, como helpdesk, fale com cadastro, ações de estímulo ao cadastro, como posto avançado de cadastro, palestra, helpdesk, o convênio com o SEBRAE, que eu vou falar daqui a pouco, né? Eu tenho uma apresentaçãozinha também para falar sobre o convênio com o SEBRAE. Esse item que está citado aí, o 3.1, posto avançado de cadastro, nós já fizemos diversos desses, inclusive aqui em São Paulo, nós fizemos uma série aí no final do ano retrasado, junto com a Fiesp e Ciesp, em várias cidades, orientando várias empresas. Nós temos alguns postos fixos de cadastro, postos avançados, não estão na sede, inclusive um lá funcionando na Bacia de Santos, já que pessoal que dá apoio ao cadastro, e nós estamos em vias de terminar a implantação de mais um aqui na Paulista, no compartilhado, então que vai facilitar a empresa que tiver qualquer dúvida, nós vamos ter prepostos nossos lá para poder ajudar. E através desse telefone aí, 0800 28 21 556, as empresas podem marcar com o pessoal para ser atendido num posto desse ou tirar a dúvida online, como for mais adequado. Mas tem vários mecanismos aí para poder ajudar. A gente sabe que esse processo é um processo um pouco grande, né? Um processo um pouco pesado, mas ele é extremamente importante para a gente e para as empresas também. Haja visto o resultado que a gente tem obtido com isso. Na medida em que esse processo foi se tornando mais contínuo, muitas empresas a gente percebe nitidamente que melhoraram a qualidade do seu fornecimento, melhoraram o seu desempenho. E ele é importante não só para a Petrobras comprar, como também para os nossos EPCistas, que nem eu falei. As empresas que fornecem indiretamente para a Petrobras, através das montadoras, através dos EPCistas, eles também exigem o cadastro, porque dá confiança a ele. E nos casos onde a Petrobras faz um vendor list, que é aquela lista de empresas que podem entrar num processo do EPCista, né? Em determinadas situações, a Petrobras vai construir uma unidade, seja uma unidade onshore, uma unidade offshore, uma unidade de refino, o que for, ela põe lá, o vendor list é esse, só quem vai fornecer válvula é fulano, beltrano, ciclano, vaso é A, B, C. Essa lista é do cadastro. Para estar no vendor list, tem que estar primeiro no cadastro. Ok? Só a título de ilustração, a participação de empresas no estado de São Paulo tem hoje 1.070 empresas ativas com CRCC sem qualquer problema, com vários itens, né, implantados. Tem 878 que a gente chama empresas que estão no status Q, são qualificadas tecnicamente, que estão com alguma pendência, algum problema, ou na parte econômica ou na parte legal. Porque, por exemplo, se a empresa ficar devendo uma certidão qualquer, cai a informação, ela passa para o status Q, né? E temos ainda 1.361 empresas que estão no status R. É aquele status que a empresa foi reprovada, porque já foi avaliada alguma vez, está pendente aí de alguma coisa, aí, principalmente no critério técnico, está faltando alguma informação. Esse processo está sendo aperfeiçoado, que nem eu disse. Hoje estão sendo simplificados alguns requisitos, tentando diminuir um pouco essa exigência. Alguns itens estão se tornando um pouquinho mais simples, onde é possível. Está se fazendo essa melhoria aí nos postos de atendimento em São Paulo. Tiramos o papel, né? Hoje é papel zero. Enfim, cada dia a gente está tentando melhorar um pouco. Ok? Muito obrigado. Bom, agradecendo a excelente palestra do Hernani Turazi.